Davi estava nas ruas de Jerusalém quando viu a cena. Um homem rico e poderoso, cercado por seus capangas, estava expulsando uma viúva de sua casa. Ela chorava, implorava, mostrava documentos que provavam que a propriedade era dela. Mas o homem apenas ria, rasgou os papéis na frente dela e ordenou que seus homens a jogassem na rua. Onde está seu Deus agora? Zombou o opressor, alto o suficiente para que todos ouvissem. Se ele existe, por que não te defende? A multidão observava em silêncio. Alguns com pena, outros com medo. Ninguém se atrevia a intervir, porque aquele homem era poderoso, tinha conexões, estava acima da lei. Davi sentiu algo se romper dentro dele. Não era a primeira vez que via aquilo. Nas últimas semanas, havia testemunhado inúmeras injustiças. Os ricos ficavam mais ricos através de fraude. Os pobres eram explorados sem piedade. Os órfãos eram deixados para morrer de fome enquanto os opressores festejavam em seus palácios. E Deus parecia ausente. Aquela noite, sozinho em seus aposentos, Davi não conseguiu conter mais. E de sua boca saiu não um louvor, mas um grito de angústia e frustração. Por que te conservas afastado, ó Senhor? Por que te escondes nas horas de angústia? Não era dúvida sobre a existência de Deus. Era questionamento sobre sua presença. Davi sabia que Deus existia. Mas onde ele estava quando mais era necessário? Enquanto o ímpio se ensoberbece e o mísero é maltratado, é colhido nos embustes que aquele lhe armou. Davi pensou na viúva jogada na rua. Pensou nas crianças órfãs que vira mendigando. Pensou nos trabalhadores explorados, nas famílias despejadas, nos inocentes condenados por testemunhos falsos comprados com dinheiro. E os opressores prosperavam, riam, zombavam. O pecador gloria-se da sua cobiça, e salteador, blasfema, despreza o Senhor. Aqueles homens não apenas cometiam injustiças, celebravam-nas. Vangloriavam-se de seus esquemas. Competiam entre si para ver quem conseguia acumular mais riqueza através de fraude. E quando alguém mencionava Deus, eles riam abertamente. Diz o ímpio na arrogância do seu espírito: não castigará. Deus não existe. Eis todos os pensamentos. Davi lembrou-se das palavras exatas que ouvira do opressor naquela manhã. Deus não existe, ele havia dito. Não com tristeza ou dúvida, mas com arrogância. E mesmo que exista, não se importa. Nunca vi ele fazer nada. E a parte mais perturbadora, ele parecia ter razão. Prósperos são os seus caminhos a toda a hora. Muito afastados estão os teus juízos do seu pensamento. Escarnece de todos os seus contrários. Os ímpios prosperavam constantemente. Seus negócios cresciam. Suas fraudes passavam despercebidas. Suas violências ficavam impunes. E quanto aos juízos de Deus, estavam tão distantes do pensamento deles que nem sequer consideravam a possibilidade de prestarem contas um dia. Diz no seu coração: não serei abalado. De geração em geração, não serei infeliz. Confiança inabalável. Não em Deus, mas em si mesmos, em seu poder, em sua riqueza, em sua capacidade de manipular o sistema. Davi continuou, agora descrevendo com detalhes viscerais a crueldade que havia testemunhado. A sua boca está cheia de maldição, de fraude e de dolo. Debaixo da sua língua estão a opressão e o vexame para o próximo. Palavras doces na superfície, veneno por baixo. Promessas quebradas, contratos fraudulentos, testemunhos falsos. Tudo dito com sorrisos e apertos de mão. Põe-se de emboscada junto dos povoados e às escondidas mata o inocente. Os seus olhos espiam o pobre. Predadores humanos, esperando nos becos, nas sombras, procurando os vulneráveis. O pobre que finalmente conseguiu algum dinheiro. A viúva que herdou uma propriedade. O órfão que tem algum direito. Armas ciladas nos esconderijos, como o leão na sua cova. Armas ciladas para arrebatar o mísero. Arrebata o mísero e o arrasta para a sua rede. Caçadores de gente. Tratando seres humanos como presas. E sempre os mais fracos. Aqueles que não podem se defender, que não têm recursos, que não têm voz.
Inclina-se, debruça-se por terra, e com a sua violência caem os infelizes, fingindo humildade, disfarçando intenções, e então, quando a vítima baixa a guarda, atacam com toda a violência. E o pior de tudo, a crença que os sustentava. Diz no seu coração: Deus esqueceu-se, apartou o seu rosto, não veja mais. Ali estava a teologia do opressor. Deus ou não existe, ou não se importa, ou não vê. Portanto, tudo é permitido. Mas então, algo mudou no espírito de Davi. Como se no meio de sua própria angústia, uma luz começasse a raiar. Como se, através da névoa de dúvida e frustração, uma verdade antiga começasse a se reafirmar. E de repente, o tom de sua oração mudou de questionamento para apelo, de dúvida para fé militante. Levanta-te, Senhor Deus. Ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres. Não era mais por que te escondes. Era levanta-te. Não era mais dúvida sobre a presença de Deus, mas convocação para que ele se manifestasse. Por que razão despreza o ímpio a Deus e diz no seu coração: não castigará? A pergunta retórica. Porque a resposta estava se formando. Eles desprezam porque são tolos. Porque confundem paciência divina com indiferença. Porque interpretam o silêncio de Deus como ausência. E então, a revelação. Porém tu vês, consideras o trabalho e a dor do oprimido, para os tomar nas tuas mãos. Tu vês. Duas palavras que mudavam tudo. Deus não estava ausente, não estava desatento, não tinha apartado seu rosto. Ele via cada lágrima, via cada injustiça, via cada opressão. E mais, não apenas via, mas considerava. Não passava por cima superficialmente, mas examinava com cuidado o trabalho e a dor do oprimido. Para quê? Para tomá-los nas suas mãos. A ti se abandona o infeliz. Tu és o amparo do órfão. Davi lembrou-se da viúva jogada na rua. Ela não tinha recursos humanos, não tinha defensor nos tribunais, não tinha poder político, mas tinha algo que o opressor não tinha. Podia se abandonar a Deus. Podia confiar que, quando todos os outros sistemas falhassem, havia ainda um juiz que não podia ser subornado. E com essa certeza renovada, Davi fez seu pedido. Quebra o braço do pecador e do mal. Castiga a sua malícia, e não subsistirá. O braço, símbolo de poder e força. Davi estava pedindo que Deus despedaçasse a capacidade dos opressores de oprimir. Não necessariamente destruindo-os fisicamente, mas anulando seu poder de causar dano. O Senhor é rei pelos séculos dos séculos. As gentes foram exterminadas da sua terra. Reis terrenos vêm e vão. Opressores surgem e caem. Mas o Senhor permanece rei eternamente. E aqueles que se levantam contra seu reino, eventualmente, inevitavelmente, são removidos. E então, como se já pudesse ouvir a resposta divina, Davi declarou: Ouviste, Senhor, o desejo dos infelizes. Confortaste o seu coração, deste-lhes ouvidos. Tempo verbal no passado, como se já tivesse acontecido. Porque na fé, a resposta é tão certa que pode ser falada como realidade presente. Para protegeres o direito do órfão e do oprimido. Ali estava o propósito. Deus ouve não por sentimentalismo, mas para agir. Para proteger direitos. Para estabelecer justiça. Para defender aqueles que não podem se defender. E para que o homem terreno não volte a incutir terror. Homem terreno. Que descrição! Não importa quão poderoso pareça, quão rico seja, quão influente esteja, é apenas um homem terreno, feito de pó, mortal, limitado, temporário. E o objetivo final de Deus: que esse homem terreno não volte a incutir terror, que os oprimidos possam viver sem medo, que os pobres possam dormir em paz, que os órfãos possam crescer seguros. Davi levantou-se. A angústia não havia desaparecido completamente. As injustiças que testemunhara ainda estavam frescas em sua memória. Mas algo fundamental havia mudado. Ele havia começado questionando onde Deus estava. Terminou proclamando que Deus vê, ouve
e age. Havia começado observando a prosperidade dos ímpios. Terminou reconhecendo que são apenas homens terrenos cuja confiança é ilusória. Havia começado com: por que te escondes? Terminou com: tu és o amparo do órfão. Você está vivendo o Salmo 10? Vendo injustiças prosperarem enquanto Deus parece em silêncio? Este é um dos salmos mais honestos sobre o problema do mal e da injustiça. Não oferece respostas fáceis ou teologia superficial. Reconhece a realidade brutal. Às vezes, os ímpios prosperam, os pobres sofrem, e Deus parece ausente. Mas então faz algo crucial. Transforma questionamento em clamor, dúvida em apelo, frustração em fé militante. A jornada de Davi neste salmo é a jornada que todos precisamos fazer quando confrontados com injustiça sistemática. Reconhecer honestamente a realidade, não fingir que tudo está bem. Questionar abertamente a Deus. Ele pode lidar com nossas perguntas difíceis. Lembrar a verdade maior. Deus vê, considera, toma em suas mãos clamar por justiça. Não com vingança pessoal, mas com apelo ao juiz eterno. Confiar na temporalidade do mal. Opressores são apenas homens terrenos. O Salmo 10 nos ensina que é possível ser brutalmente honesto sobre o mal que vemos e profundamente confiante em Deus. Não são mutuamente exclusivos. Porém, tu vês, consideras o trabalho e a dor do oprimido para os tomar nas tuas mãos. A ti se abandona o infeliz. Tu és o amparo do órfão. Salmo 10:14. Se você está testemunhando ou vivendo injustiça, permita-se fazer a jornada de Davi. Primeiro, seja honesto. Por que, Deus? Onde estás? Depois, descreva o que vê. Nomeie a injustiça. Chame o mal pelo que é. Em seguida, lembre-se: Deus vê. Ele não está ausente, apenas operando em um tempo que você ainda não compreende. Finalmente, clame. Levanta-te, quebra o braço do opressor. E então, mesmo antes de ver a resposta completa, escolha crer. Tu és o amparo. Tu consideras. Tu tomarás em tuas mãos. O homem terreno pode incutir terror hoje, mas não para sempre. O Senhor é rei pelos séculos dos séculos.